Muitos eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições municipais ainda precisam justificar a ausência junto à Justiça Eleitoral. O prazo para apresentar a justificativa é de 30 dias. O número de abstenções no país, aliás, foi recorde no primeiro turno. Especialistas acreditam que esse índice deve se manter para o segundo. Ao todo, 147 milhões de eleitores em todo o país estavam aptos a votar no primeiro turno das eleições. Mas muita gente não compareceu aos locais de votação. De acordo com dados do TSE, a abstenção total no país foi de 23,1%, número bem superior ao primeiro turno das eleições presidenciais de 2018 e das eleições municipais de 2016. Os estados que apresentaram o maior índice de abstenção foram Rio de Janeiro e São Paulo. O TSE esperava ainda mais. A previsão de não comparecimento era de 30%. E a pandemia do novo coronavírus foi apontada como o principal motivo para a ausência dos eleitores. Uma comparação justa teria que ser o percentual de abstenção com o percentual de abstenção em alguma outra pandemia, para você saber qual é a correlação. Como não houve outra pandemia, nós não temos essa referência. Esse ano, pela primeira vez, os eleitores puderam justificar a ausência pelo celular. Mas um problema no aplicativo do TSE, devido à grande quantidade de acessos, impediu que muita gente fizesse a justificativa. Só em São Paulo, 2.600.000 eleitores não votaram e também não justificaram. E agora, de acordo com a lei, essas pessoas terão 60 dias para apresentar uma justificativa. Quem estava com febre ou então contraiu a Covid-19 no dia da eleição pode ainda anexar um atestado médico. O eleitor que não acertar sua citação junto à Justiça Eleitoral corre o risco de ter que pagar uma multa ou então ser impedido de tirar o passaporte, entre outras punições. Se a pessoa não votou, não justificou, foi imposta a multa e não pagou a multa, aí nós começamos a ter alguns problemas graves, porque a pessoa não estará quite com a Justiça Eleitoral, então não vai poder tirar passaporte, não vai poder renovar o passaporte, aquelas pessoas que já têm, não vai poder obter empréstimos em instituições financeiras, não vai poder renovar matrícula em escolas públicas, em universidades públicas. Então é mais fácil justificar, se não conseguiu justificar, é mais fácil pagar os R$8 para não ter esse tipo de dissabor, esse tipo de problema. 57 cidades de todo o país terão o segundo turno no dia 29 de novembro. Dessas, 18 são capitais. E a ameaça de uma segunda onda de contaminações pela Covid-19 já preocupa alguns eleitores, especialmente os idosos, que não são obrigados a votar. O senhor votou no primeiro turno? Não, não votei. Pretende votar no segundo? Não, também não. Por quê? Porque eu tenho mais de 70 anos. Já votei demais. O senhor votou no primeiro turno? Não. Pretende votar no segundo? Também não. Por quê? Eu pago multa, mas não voto. Especialistas consultados por nossa reportagem acreditam que o índice de abstenções não deve apresentar grandes variações no segundo turno em relação ao primeiro. Os números devem se repetir, né? E eu acho que a influência do Covid se manifestou muito no primeiro turno, porque os prefeitos que fizeram um combate bom ou razoável, né, ou se reelegeram, pelo menos foram para o segundo turno. Os que foram mal no combate ao coronavírus, mesmo prefeito eleito, assim, ficaram em terceiro, em quarto, tiveram derrotas acachapantes. Então, esse é o novo normal. Quando que uma epidemia, uma pandemia, era um assunto majoritário numa eleição. Isso nunca aconteceu na era moderna, aí nos últimos 50 anos. Né? Acho que talvez nem na época da gripe espanhola isso teve um reflexo eleitoral tão grande. A abstenção, normalmente, ela acaba... A variação dela é muito pequena, do primeiro turno para segundo turno. Varia de local para local e de eleição para eleição, se é eleição municipal ou eleição para o Executivo Nacional. Alguns candidatos, por exemplo, em algumas regiões, como São Paulo e em outras localidades, abrem o voto e não indicam para o eleitor em quem votar. A tendência, variando, depende dessa região, porque o eleitorado pode simplesmente decidir não comparecer às urnas. São Paulo é uma das cidades que terá o segundo turno. E na capital paulista, mesmo com a ameaça do vírus, muita gente pretende votar. Uma pesquisa feita pelo Ibope aponta que 89% dos entrevistados garantiram que vão comparecer às urnas. A senhora votou no primeiro turno? Votei.
E agora no segundo turno, a senhora pretende votar novamente? Exatamente. E qual que é a importância de votar, mesmo não sendo obrigatório para a senhora? É que eu sou um patriota mesmo. Vou votar, com certeza. Eu acho que a gente tem que votar porque a gente está num país democrático, né? Eu vou fazer o quê? Tem que votar, né? Vou votar. Vou conseguir. A gente, como vive num regime democrático, eu acho que a gente vive num regime democrático, o certo seria você não ter essa exigência. Pretendo. É o mínimo, né, que você pode fazer pelo país, porque o resto você não pode fazer nada, só votar.